Ele é presidente do COTRAI, né? COTRAI, Goiás, Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo do Estado de Goiás. Ele queria falar sobre a PEC do trabalho escravo, que foi sancionada aí, no dia 27 de maio. E com certeza ele vai trazer informações importantes aos nossos telespectadores. Seja bem-vindo, Edson Veras, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, essa PEC foi aprovada, é um avanço, é um momento histórico para todos os brasileiros nessa aprovação dessa PEC do trabalho escravo? É um avanço. Essa PEC, ela esteve durante vários anos por ser aprovada. Sim. A grande discussão era da definição do trabalho análogo à escravidão. Hoje, nós temos uma definição. O Código Penal, no artigo 149, ele estabelece o trabalho análogo à escravidão e ele elenca 4 circunstâncias para identificar o trabalho análogo à escravidão. Exato. A jornada exaustiva, o trabalho forçado, a servidão por dívida e o trabalho degradante. Essa PEC, ela tinha uma certa resistência. O que consiste essa PEC? Na possibilidade de expropriação da propriedade no caso da identificação de ocorrência de trabalho análogo à escravidão. Tá? Então, diante dessas 4 circunstâncias para configurar o trabalho análogo à escravidão, expropriaria a terra. E os interesses dos proprietários rurais, principalmente, não permitiam que essa PEC avançasse. Ela foi aprovada com uma condição, que a definição de trabalho escravo ela seja regulamentada. Então ela foi aprovada, mas ela ainda não tem como aplicar, porque falta essa regulamentação. Eles não querem utilizar o conceito que hoje já existe do artigo 149 do Código Penal. Mas como se dará aí o perdimento dessas terras? Como se detectar? Olha, aqui, por exemplo, está tendo uma cavoaria e tal, e acaba tendo ali um confisco para poder, caracterizando ali um trabalho escravo e o perdimento daquela empresa, ali, daquele trabalho. Primeiro, a PEC ela só terá efetividade depois da regulamentação da definição do trabalho escravo. Certo. Uma vez regulamentado e definido o que é o trabalho escravo, porque hoje eles não aceitam o conceito que existe. Eles querem que seja suprimida 2 circunstâncias, a jornada exaustiva e o trabalho degradante. Então, a condição para ser expropriada é primeiro regulamentar o que é o trabalho escravo, a definição. Depois que houver essa definição, constatando a ocorrência, a terra é destinada para finalidade de reforma agrária, como hoje já ocorre com as propriedades rurais, por exemplo, que são identificadas a plantação de drogas, por exemplo. Há alguns anos atrás, inclusive, ocorreu isso em Varjão. A história de uma pessoa que fazia o tráfico de entorpecentes, utilizando carne bovina. Então, lá em Varjão ocorreu a reforma agrária. Exatamente, é verdade, ocorreu a reforma agrária. Sim. Então, a terra foi tomada daquele pessoal e acabamos repassando aí para os sem terras, né? Para as pessoas que precisam trabalhar com a terra. Foi destinado ao INCRA, não é? E INCRA, por sua vez, promoveu a reforma agrária. Interessante ressaltar que essa PEC ela pode ser esvaziada. Sim. Se na regulamentação a definição do trabalho escravo ela for diluída, digamos assim, conceitualmente, praticamente vai ser impossível constatar a ocorrência do trabalho análogo à escravidão. Porque se permanecer só o trabalho forçado e a servidão por dívida, então é como se o trabalho análogo à escravidão fosse somente aquele feito pela pessoa com uma bola de ferro presa ao pé. Aí não vai conseguir jamais fazer qualquer tipo de expropriação. Quando você fala em escravidão, geralmente as pessoas pensam, mas escravidão é só em carvoarias, em fazendas. Existe também dentro da cidade, nas grandes cidades, a exploração do trabalho escravo? Com certeza. A ocorrência de trabalho análogo à escravidão mudou para a cidade. Mudou principalmente para a construção civil. Então, tem muitos casos de trabalho análogo à escravidão na construção civil, especialmente na construção pesada, construção de rodovia, nas grandes obras, porque, como eu disse, essas 4 situações, elas configuram o trabalho análogo à escravidão. A jornada exaustiva é um fator que ocorre corriqueiramente na construção civil, por exemplo. Então, não é um desprivilégio da zona rural, não, já chegou na cidade.
Bom, tem uma empresa que foi condenada por manter trabalho escravo, análogo à escravidão, e teve uma multa do valor de R$100 mil. Essa empresa estava descumprindo a legislação e teve que até que reduzir os seus quadros de trabalho, de funcionários. Uma empresa de um shopping, de um grande shopping aqui em Goiás. Isso acontece com frequência? Com certeza. Com certeza. Especificamente no caso dessa empresa, a principal ocorrência para identificar a condição análoga à escravidão dizia respeito à jornada exaustiva, porque eles não estavam respeitando a questão do intervalo de trabalho do empregado. Bom ressaltar que a legislação ela admite o labor, não é, em jornada extraordinária por 2 horas, não é? Mais do que isso, em tese, analisando a legislação, já é uma jornada que extrapola a lei. É bem verdade que o termo que a legislação utiliza é exaustivo, jornada exaustiva. Então, às vezes, 3 horas de trabalho, se for um trabalho pesado na construção civil, configura melhor o trabalho análogo à escravidão do que, de repente, um trabalho numa recepção, um trabalho de uma secretaria. Então, tudo isso precisa ser analisado para configurar o trabalho análogo à escravidão. A jornada exaustiva foi o caso específico dessa loja. Pois existe uma observação em relação ao próprio funcionário, o próprio empregado, que às vezes é conivente a essas irregularidades, porque o medo dele perder o emprego. Isso acontece? O contrato de trabalho, por sua natureza, ele é um contrato coativo. O empregado ele não tem muita opção, ele não discute as cláusulas contratuais. É daquela forma. De perder o trabalho. Sim. Então, muitas das vezes, ele acaba participando daquela situação e se submetendo por se sentir fraco diante da situação. Para isso que existem os órgãos fiscalizadores. O Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego e seu quadro de fiscais existe justamente para acompanhar e fiscalizar os contratos de trabalho em curso. O empregado ele pode fazer essa denúncia de forma anônima, não é? E o Ministério do Trabalho constatar e tomar a providência. Muitas das vezes ele recua. Não é a melhor atitude, senão as empresas não mudarão nunca. A gente observa muito em restaurantes, por exemplo, às vezes o cliente chega, quer ficar até mais tarde, né? E o garçom acaba tendo que segurar o cliente ali por várias horas durante a madrugada. E às vezes ele chega às 6 horas, tem que montar ali o estabelecimento primeiro. Aí depois, meia-noite que o movimento vai começar a crescer, aí tem que segurar ali horas e horas nas madrugadas. O próprio patrão vai falar, poxa, eu não tinha cliente, agora que os clientes chegaram, vamos segurar um pouquinho. Aí acaba que o funcionário vai ser conivente, aí fala, vamos segurar ali, realmente não tinha cliente. E aí? Ele vai ter que cumprir uma jornada de trabalho ali, não? Sim, a jornada de trabalho dos empregados, ela é limitada tá, pela legislação. Então, o trabalhador ele não pode trabalhar mais do que 8 horas diárias, 44 semanais, tem esse limite das horas extras, tem direito a um descanso semanal remunerado, tem direito a intervalo para jornadas superiores a 6 horas. A jornada dos empregados ela é estabelecida pela legislação. E a violação provoca condenação ao pagamento de horas extras ou multas. Agora, a criatividade do ser humano para buscar meios de burlar a legislação. Recentemente, nós tivemos no CONATRAI, lá em Brasília, e existia a informação da ocorrência de trabalho escravo embarcado. No período dos cruzeiros, não é? Então o trabalhador era contratado para trabalhar naquelas embarcações e depois que a embarcação já estava em alto mar, o patrão fazia o que queria. Se o empregado discordasse, ele podia voltar. Né? Então, na maioria das vezes, esses abusos existem justamente pela disparidade entre o poder do empregador e do empregado. O empregado ele tem os meios para combater e ele tem que procurar fazer isso. Para a gente finalizar, o que caracteriza a hora extra? Hora extra é a que excede o limite legal, 8 horas diárias, 44 semanais, ou o limite contratual. Às vezes o empregado ele é contratado para trabalhar 4 horas por dia. A 5ª hora dele já é hora extra. Hora extra. O intervalo entre a jornada da manhã e da tarde, se ele não é respeitado, a legislação estabelece para cada 6 horas trabalhadas 1 hora de intervalo. Se o empregador ele concede menos do que 1 hora, 50 minutos que seja,
E isso também deve ser pago como se fosse hora extra, hora suplementar. Banco de horas é legal? Banco de horas é legal desde que ele seja feito com a participação do sindicato, né? Então o sindicato precisa estabelecer as regras de compensação, como é que isso vai ser compensado, e efetivamente precisa ter a compensação. Tem muito banco de hora que é feito, mas não há compensação. Se o empregador dizer, olha, você passou do horário hoje, amanhã você pode chegar um pouquinho mais tarde. Normal? Se for um banco de horas regularmente constituído, com a participação do sindicato, com a concordância do empregado, pessoalmente ou através do sindicato, é permitido. Os bancos de horas unilaterais são irregulares. Existe fiscalização? Qual é o meio de fiscalizar essas empresas que estão, às vezes, estão ali trabalhando ou só por denúncia? Para que a fiscalização possa chegar aqui a estabelecimento que está cometendo ilícitos em relação ao empregado. O órgão competente para exercer a fiscalização do contrato de trabalho em curso é o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, tem o superintendente do Mas só por denúncia ou eles fiscalizam? Não, eles fiscalizam de forma autônoma. É bem verdade que tem bastante denúncia, às vezes a fiscalização ela não consegue alcançar a totalidade, mas a fiscalização é efetiva, as multas são altas, o Ministério Público do Trabalho tem promovido os inquéritos civis e as ações civis, o combate ele é ostensivo. Então, com a aprovação da PEC, é um momento histórico para o país. Sim, não pode ser esvaziado esse momento histórico por conta da regulamentação. Eu digo que no Brasil a legislação, essa tal de regulamentação, ela acaba esvaziando tudo. O trabalhador doméstico passou a ter o mesmo direito dos demais trabalhadores, vírgula, em termo. Já tem mais de ano que foi aprovado e até hoje não foi regulamentado. Então a regulamentação acaba esvaziando o direito de todo mundo. O servidor público tem direito à greve, mas não está regulamentado. Essa regulamentação pode esvaziar. Mas não precisa ser sancionada pela presidente Dilma, né? A PEC fica valendo sem precisar que ela seja sancionada. Sem a regulamentação, ela já foi sancionada, ela está valendo. Está valendo. Mas sem a definição do que é trabalho escravo, ela não